Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Alô, gente amiga, começando mais um programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. Semana que começa, né, hoje, aliás, começou no mesmo domingo a campanha do segundo turno, mas a partir de ontem, né, que a coisa começou a tomar forma, tomar corpo, dos dois lados, tanto do lado do juiz Odilon de Oliveira, do PDT, como do Reinaldo Azambuja. O Reinaldo Azambuja saiu na frente, né, declarando apoio ao Bolsonaro. O juiz Odilon ainda não declarou formalmente apoio a nenhum candidato, porque aguarda decisão não só do PDT, como dos partidos aliados, o Podemos e o PRB. O PRB já definitivamente decidiu que vai apoiar o Bolsonaro e o Odilon. E o Podemos, a mesma coisa. O Podemos, que é um partido do Álvaro Dias, que coligou, né, no primeiro turno com o Odilon, também já, e parece que definiu apoio ao Bolsonaro. O PDT tem mais dificuldade em assumir essa posição, até porque o partido em nível nacional não vai apoiar o Bolsonaro. Não definiu apoio ainda ao Haddad, mas também não vai apoiar o Bolsonaro. Então há essa dificuldade do PDT regional em apoiar, até porque fica faltando aí o aval do PDT nacional. Mas já tem tanto do lado do Azambuja quanto do lado do Odilon, já tem o lado do Azambuja, já está todo mundo apoiando o Bolsonaro. Do lado do Odilon tem essa expectativa do PDT, né? O PDT o diretório regional do PDT tem alguma dificuldade em tomar decisão, porque tem o PT, né, que pode apoiar o juiz Odilon, tem os partidos de esquerda aí que podem, o próprio PMDB, né, pode vir a apoiar a candidatura do Odilon, mas dentro da campanha do Odilon há uma tendência muito grande de se declarar apoio ao Bolsonaro. A resistência que há é no setor mais de esquerda, que já concorda que se o Bolsonaro apoiar o Odilon, eles vão aceitar o apoio do Bolsonaro, uma coisa assim. Agora, dos dois candidatos que vão disputar o segundo turno em Mato Grosso do Sul, o que mais tem identidade ideológica com o Bolsonaro é o Odilon. É juiz, né, como o juiz lá no Rio de Janeiro. É uma candidatura preocupadíssima em priorizar a segurança pública, que é também a
preocupação do Bolsonaro. Então tem alguns pontos comuns aí nas propostas do Bolsonaro e nas propostas do juiz Odilon de Oliveira, no pensamento do juiz Odilon de Oliveira. Então fica mais fácil nos apoios que o juiz Odilon de Oliveira tem, sobretudo na igreja, que é um setor extremamente sensível e de tendência a apoiar o Bolsonaro, está apoiando. É o caso do PRB, por exemplo. O PRB é um partido ligado à Igreja Universal, e o bispo Papa da Universal, o Edir Macedo, já declarou formalmente o apoio da igreja e do partido ao Bolsonaro. Então não fica difícil, né, para esse apoio, essa coligação do partido do Bolsonaro ou do próprio Bolsonaro com o Odilon de Oliveira. Mas isso é coisa que deve se definir ainda até a tarde de hoje, no mais tarde da manhã, porque há inclusive entendimentos dentro da própria direção do PDT em conversar, né, com o Bolsonaro, para tentar convencê-lo de que o apoio ao Odilon é o mais compatível, né, o mais harmônico, né, com as propostas do Bolsonaro. Eu, na programa Jornal Nacional de ontem, eu ouvi os dois pronunciamentos dos dois candidatos a presidente da República, que parecem falar todo dia, né? Ontem foi a abertura, eu vi não que eu tenha estranhado, né? Não estranho, mas eu fiquei extremamente interessado no novo discurso, né, do Bolsonaro. O discurso é Bolsonaro, paz e amor. Defendeu o nordestino, defendeu o Nordeste, defendeu com ênfase o Bolsa Família, que é um programa de esquerda, que é um programa do PT, né, que Bolsa Família, apesar de ter sido uma junção de programas do PSDB, ele foi o carro-chefe, né, do Partido dos Trabalhadores, e é o que segura o PT lá no Nordeste. E é o que mantém ainda alguma força do PT fora do Nordeste, é o Bolsa Família. E, inteligentemente, o Bolsonaro já abraçou o compromisso. Agora, dos compromissos que o Bolsonaro assumiu ontem na televisão, no programa Jornal Nacional, o que mais me interessou, porque está gravado, né, foi o juramento de respeito à Constituição que ele fez. Eu acho que isso é fundamental. Tenho batido nisso, né, o tempo todo. Pessoalmente, do ponto de vista eleitoral, me prejudiquei, porque o tempo todo eu defendi isso, a democracia e a Constituição. E o compromisso do Bolsonaro de não inventar nova Constituição. Assim como o PT também. Vamos inventar uma nova Constituição, descartando totalmente a ideia do vice dele, o general Mourão, que sugeriu inclusive uma constituinte de notáveis não eleitos para elaborar um novo projeto de Constituição, como fez o Getúlio Vargas na Polaca do Estado Novo. A ditadura do Estado Novo foi decretada exatamente numa Constituição elaborada por um cidadão que não tinha nada a ver com o parlamento, né? Então, eu realmente, pessoal, você vai acreditar no que o Bolsonaro... Eu tenho que acreditar, acreditar ou não, é um compromisso público que ele assume, né, à medida que diz que não vai fazer isso, que vai obedecer à Constituição, que desautorizou, inclusive, o vice, quando falou o negócio de que poderia fazer por notáveis e tal. E já antes eles havia desautorizado o vice no problema do 13º salário e do adicional de férias, que o vice achou que era jabuticaba e ele acha que tal. Já foi explicado. Tá tudo isso aí, não é discurso do candidato, é compromisso do candidato com a nação, porque está escrito, tá? Ele falou, não tem como amanhã depois negar, não, eu falei isso, mas não era aquilo e tal. O que o Gumercindo quer eu? O Gumercindo Rodrigues, amigo meu, advogado, formado
em Mato Grosso do Sul, e que está hoje no norte do país, me parece que no Acre, né? O Acre, você está, o Gomercindo? Preocupação do Bolsonaro? Que coisa! Quem te viu, quem te vê. Um cara que lutou tanto contra a ditadura, achar normal e entender a proximidade ideológica do Odilon PDT com coisa, que tempos. Eu conheço profundamente o juiz Odilon de Oliveira, o Mercino, e o doutor Odilon Oliveira não é um político de esquerda. Tá? Ele não é no máximo, forçando a barra um político de centro-esquerda, mas eu acho muito mais liberal do que um político de centro-esquerda. Não estou defendendo aqui o que o juiz Odilon de Oliveira deve fazer ou não fazer. Eu estou fazendo aqui uma avaliação pragmática da situação da eleição. Que o candidato em Mato Grosso do Sul, agora eu vou ser mais prático ainda, viu, Marcinho? Candidato que não tiver o apoio se chama de coisa aí, do Bolsonaro, perde a eleição. Só isso. Então, se nós vamos perder a eleição, se o doutor não quer perder a eleição, é só descartar o apoio do Bolsonaro. A eleição está perdida. Por quê? Vai ganhar no Mato Grosso do Sul, não é quem o PT apoiar. Não é quem o MDB apoiar. Quem vai ganhar no Mato Grosso do Sul é quem o Bolsonaro apoiar. Então, fica na mão do juiz Odilon a decisão. Quero ganhar a eleição ou quero perder a eleição. Agora, meu ponto de vista pessoal, não tem nada a ver com o ponto de vista pessoal do juiz, nem com os interesses políticos e partidários do juiz. Não tem nada a ver. Eu perdi a eleição aqui no estado de Mato Grosso do Sul porque fiz campanha contra o Bolsonaro. Consciente. Eu perdi a eleição. Se eu tivesse aproveitado a oportunidade da onda, né? Surfado na onda, eu teria sido eleito. Mas eu não tive coragem de violar meus princípios por questões eleitorais, como nunca tive, você sabe disso. Eu tenho perdido eleições porque não tenho aproveitado a onda. Eu perdi a eleição de 86 porque não entrei na onda do cruzado. Só por isso. Perdi essa eleição agora porque não entrei na onda verde do Bolsonaro. Agora, o meu pensamento pode ser diferente do pensamento do juiz Odilon de Oliveira. O juiz tem um pensamento, tem compromisso, por exemplo, da fronteira. Tem compromisso na fronteira, de fechar a fronteira, ele tem esse compromisso. Que eu não tenho. Meu sobrinho, Robson Cruz. Toda a cúpula do PT está presa e os que estão livres, por enquanto, estão sendo investigados por improbidade administrativa, lavagem de dinheiro e corrupção. Isso deve ser normal mesmo, né? O Robson Cruz. Cada pensamento de um pensamento. O Robson deve ter um pensamento, né, mais moral, tal, pensamento que é compatível mais com o pensamento do Bolsonaro, e que também não é muito diferente do pensamento do Odilon de Oliveira. Não estou tentando justificar, o pensamento dele é exatamente esse aí, ó. Ele apoiou a Lava Jato, desde o começo ele não apoiou a Lava Jato, apoiou o Sérgio Moro, há algumas diretrizes, né, do pensamento dele, que são compatíveis tanto com o do PT, que é mais nessa questão social, como compatível com o problema com o programa e com o pensamento do Bolsonaro. Eu não, Sérgio Cruz não. Agora, eu não sou candidato, já perdi a eleição. O candidato é ele. O candidato é do PDT, é do PRB, é do Podemos. Esses partidos é que vão decidir se querem ganhar ou perder a eleição. Aí é uma questão muito prática. É muito prática. Quem apoiar o candidato do PT aqui em Mato Grosso do Sul, quem apoiar, se o Odilon resolver apoiar, porque a Zambuja já declarou que vai apoiar o Bolsonaro.
Se o senhor Odilon de Oliveira resolver apoiar o Haddad do PT, está fora. Sabe por quê? Porque aqui no estado o Bolsonaro não precisa de voto, precisa de mais votos em Mato Grosso do Sul, né? Ele tem 57%. Então, precisa do quê? Precisa de mais nada. Não precisa de apoiar ninguém, não precisa do apoio de ninguém, porque já tem o apoio de 57% da população. Então, os candidatos é que tem que decidir. Eu quero perder a eleição, então eu vou neutralizar, vou neutralizar, vou apoiar o candidato do PT. Quem apoia o candidato do PT aqui no estado, isso aí não tem nada, eu posso até vir a votar no candidato do PT, é uma questão, o que eu estou falando aqui é uma questão matemática, é a prática política. Se o Bolsonaro botar a mão na cabeça do juiz Odilon de Oliveira, ele ganha eleição, não precisa nem ir para a rua. Se o Bolsonaro botar a mão na cabeça do Azambuja, é a mesma coisa. Agora, se o Azambuja apoia o Bolsonaro e o Odilon não apoia o Bolsonaro, libera, vai pro tacho, perde a eleição. Então, é fazer conta. Fazer conta. Eu não estou aqui torcendo nem para um nem para outro, estou apenas, né, me colocando do ponto de vista daquilo que eu estou vendo. Eu estou vendo isso. Eu estou vendo, e ninguém é cego, está todo mundo vendo isso. O Azambuja correu, o Azambuja não tinha nada a ver com o Bolsonaro, o candidato do Azambuja era o Alckmin. Mas foi o primeiro, antes mesmo de terminar do primeiro turno, ele já estava bambeando para o lado do Bolsonaro. Por quê? Porque estava, né, oportunista, então, aproveitando. Não quero influenciar na decisão do PDT, do Odilon, nada, absolutamente. Estou apenas fazendo um comentário daquilo que vai acontecer. O PDT não quer ganhar eleição, então apoia o PT. Sou contra que o PT apoie o PDT? Não. Mas não sou idiota o suficiente para fazer uma conta errada. Vai apoiar questão ideológica, heroísmo e tal. Se couber isso na eleição, se isso é mais importante do que vencer a eleição, do que ganhar a eleição, que se faça, né, do jeito que achar melhor. O programa de hoje tem a entrevista do governador Reinaldo Azambuja. É a primeira entrevista do governador ao programa Tribuna Livre. No programa de amanhã a entrevista é com o juiz Odilon de Oliveira. Eu não sei se depois vão fazer outra entrevista, se vai ter debate no segundo turno, e parece que o Media Max está anunciando o debate para o segundo turno, e a eleição é essa, das agendas dos candidatos, e parece que de amanhã até sexta-feira são dias dedicados à gravação dos programas de televisão. O programa de televisão começa na sexta-feira, mas os candidatos já chegam, já gravam lá 2, 3, 4 programas, deixa pronto, são 5 minutos para cada candidato, então rapidinho a gravação, não é uma coisa que demora, que tem que ver o texto e tal. Revisar, editar, é complicado. Hoje, por exemplo, o juiz Odilon de Oliveira, de manhã deu entrevista na Rádio Hora e na Rádio CBN. Ao meio-dia deve estar acontecendo entrevista na Rádio Cidade. E depois partir para os estúdios, né, para fazer a gravação. O Reinaldo deu entrevista que nós vamos mostrar daqui a pouco no programa Tribuna Livre, das 7h30 da manhã. Deu entrevista por telefone às 9 horas na Rádio FM 94 de Dourados. E também deu entrevista ao Tata Marques no programa O Povo na TV. A entrevista aqui na viamorena.com, do governador Reinaldo Azambuja, logo depois do tempo em Brasília e em Mato Grosso do Sul.
Muito bem, voltando com o programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com, e a gente vai... eu quero agradecer as pessoas que têm participado desse programa, que têm aqui assistido, foi uma enorme audiência que a gente tem, sobretudo no live, né, do Facebook. As pessoas que quiserem assistir o programa direto pelo canal da viamorena.com, é só viamorena.com.br, viamorena.com, para assistir direto. O direto vai mais rápido, não tem delay, não tem nada. Então vai. Mas para participar do programa é pelo Facebook. Você usa o espaço de mensagens e manda a sua mensagem. Pode ser qualquer mensagem, qualquer coisa. A gente discute, a gente fala, a gente conversa, a gente explica, a gente enrola, mas pode mandar aqui a sua questão, né? Pode mandar, que a gente maior respeito pelo diálogo, pela prática da democracia através da comunicação social. Pode mandar, que a gente está aí. Muito obrigado àqueles que estão participando, que estão impulsionando aí esse canal de comunicação. Vamos então à entrevista do dia. Participam da entrevista Marcos Faria, Carmen Sestari e Benhur Ferreira. O entrevistado de hoje é o governador Reinaldo Azambuja, candidato à reeleição. E nós estamos recebendo nesta manhã de terça-feira o candidato à reeleição, governador Reinaldo Azambuja, quem agradeço mais uma vez a presença aqui no programa Tribuna Livre, não é, para falar a respeito das eleições de 2018. Segundo turno, uma outra eleição, não é, governador? Primeiro, qual a sua análise sobre o desempenho do seu partido nas eleições no nosso estado e agora os apoios necessários nessa reta final? Bom dia, é um prazer tê-lo aqui. Bom dia, Marquinhos, Carmen, Benhur, toda a equipe aqui do Tribuna Livre, da FM Capital. Primeiro, um agradecimento, né? Agradecimento a Mato Grosso do Sul, a confiança, né? Fazer mais de 576 mil votos, 168 mil votos à frente do segundo colocado, numa eleição disputada, né? Com 6 candidaturas, é motivo de agradecer. Acho que é o reconhecimento do trabalho, da responsabilidade. Você viu o que aconteceu no Brasil, na maioria dos estados brasileiros, e aqui a gente teve um voto de confiança, e a gente agradece muito a população da capital, do interior, dos 66 municípios, cidades onde a gente saiu vitorioso. Isso nos dá energia e força, né, para essa disputa agora do segundo turno. Acho que é manter principalmente a proposta de um governo responsável, um governo que enfrentou as dificuldades, que lutou para não deixar Mato Grosso do Sul sucumbir, como a maioria dos estados brasileiros hoje sucumbiram à crise, e a gente está muito feliz, sou muito grato à população, agradecimento de coração ao carinho, né? Enfrentamos aí durante a campanha denúncias, operações, um ambiente extremamente turbulento, né, na eleição aqui, mas tivemos o apoio, a confiança, e a gente é muito grato a esse voto de confiança. E agora continuar o trabalho, mostrando os avanços, mostrando o governo responsável, porque, Marquinhos, não tem milagre na administração pública, não existe. Ou você faz gestão, ou você governa com equipe, com responsabilidade. Sou muito grato aos parceiros, à nossa equipe, ao funcionalismo público que soube compreender o momento que nós vivemos no Mato Grosso do Sul, difícil da vida pública nacional, até porque nós vivenciamos um governo que enfrentou a maior crise da história do Brasil. Nunca houve 2 anos subsequentes de PIB negativo. Aquela crise de 1929 foi menor do que a de 2015 e 2016. E acho que aí impôs a nós atitudes até impopulares, mas necessárias para não deixar o Estado quebrar. Então a gente é muito grato a isso e estou muito feliz com o apoio, com o resultado, e agora é buscar, como você falou, ampliar alianças, buscar novos aliados, aqueles que não venceram, né, não foram para o segundo turno, para que a gente possa ampliar essa base de apoio. Sou muito grato ao apoio à nossa chapa, né? Nós elegemos 17 deputados estaduais na coligação, elegemos 6 deputados federais na coligação, elegemos 1 senador. Então acho que é um resultado extremamente importante, até porque ninguém governa sem o legislativo, né? Claro. E dos 2 presidenciáveis, que nós tínhamos 2 na nossa coligação, Geraldo e o Bolsonaro,
o Bolsonaro foi para o segundo turno e agora tem uma disputa também presidencial que nós vamos estar trabalhando junto nessa disputa. Claro que a importância, não é? Aliás, fundamental, é o apoio da população. Mas o senhor também teve no primeiro turno o apoio de 60 prefeitos, 79 municípios, 60 prefeitos e mais de 300 vereadores. Pretende agora nesse segundo turno também ampliar o apoio desses prefeitos e vereadores? Eu acho que agora, Marquinhos, é possível, né? Nós temos uma conversação com aqueles prefeitos que não estavam nos apoiando. Existe uma simpatia, e é uma simpatia fruto do trabalho, porque nós ajudamos as 79 cidades. Sem coloração partidária, eu já falei aqui aos microfones com vocês. Nós não partidarizamos o governo, nós fizemos um governo que olhou para as cidades, olhou para as pessoas, e hoje o governo está presente nas 79 cidades. Campo Grande nós estamos presentes na parceria aqui com o Marquinhos, porque sozinho ninguém faz nada, e nós conseguimos, através, mesmo no momento da crise, criar um governo que criou uma estrutura para poder fazer habitação, fazer saneamento, fazer infraestrutura nas cidades, quer dizer, levar melhorias para as cidades. Isso é importante para as pessoas. Fazer saúde, né? A regionalização é visível hoje. A caravana da saúde resolvendo uma enormidade de problemas. A educação, que é uma base de tudo, mas nós avançamos no salário, nós avançamos nas escolas em tempo integral, hoje já são 54, e nós avançamos nas notas do IDEB, porque muita gente às vezes fala, mas as notas não atingiu a meta. Mas cresceu, quer dizer, então, enquanto 16 estados diminuiu o aprendizado dos alunos, nós crescemos o aprendizado nas séries iniciais, no ensino médio e nas séries finais. Eu acho que isso é o resultado de trabalho, não tem milagre, não tem nada, é o trabalho que propiciou, e eu vou buscar o apoio desses prefeitos, dessas lideranças. Governador, em relação ao MDB, no momento pré-eleitoral, eu conversei com o deputado Eduardo Rocha, o próprio deputado Júnior Mock, e havia setores do MDB muito próximos ao seu governo. Inclusive se especulava de uma chapa, Reinaldo e alguém do MDB de vice. Mas a gente sabe, a história não se desenrolou assim. O primeiro turno tem um embate entre os candidatos, mas há essa ligação histórica. O senhor já procurou o MDB? Como é que está a sua relação em relação ao MDB, por essa proximidade, até diria pessoal, que existe entre o Júnior Mock e o senhor? Olha, a gente sabe que o MDB, nós temos ali, né, Benhur, várias lideranças. A gente sempre respeitou a candidatura do ex-governador, né? Nós respeitamos isso, tanto que eles tinham uma decisão já da candidatura. Depois, pelos problemas vivenciados, veio a candidatura do Júnior Mock, e nós respeitamos, tivemos um enfrentamento nas eleições, normal do pleito eleitoral, mas nós conversamos bem com a liderança. Eu não posso dizer o que o PMDB vai fazer, porque isso é uma decisão interna do partido, se eles vão apoiar alguém, se eles vão apoiar alguma candidatura, ou se eles vão se manter neutro e liberar, né, como alguns partidos estão fazendo, libera as lideranças e as bancadas para tomar o rumo que eles entenderem melhor. Isso está acontecendo a nível de Brasil e a nível do Estado. Nós vamos aguardar, nós procuramos, conversamos com algumas lideranças já, e agora a gente tem que aguardar a decisão da instância partidária, né, e buscar o eleitor, né, porque o voto, ele não tem rótulo, né, Benhur? O voto é da liberdade, da democracia, é isso, você escolhe livremente os governantes, então ninguém é rotulado mais, não tem mais a questão do curral eleitoral, isso não existe. O que existe é a liberdade do eleitor e da eleitora se manifestar livremente. Democracia impõe isso e impõe responsabilidade. O eleitor, ele tem uma responsabilidade na eleição dos governantes, porque tem gente que prega milagre, não vai acontecer, vai ter que acontecer gestão. Por quê? Porque o Brasil é um país que está caro para nós. Se o próximo presidente que se eleger precisa fazer medidas duras, diminuir o tamanho de Brasília, gastar menos com o governo para gastar mais com as pessoas. É o que nós fizemos aqui. Se a gente não tivesse feito um governo de atitudes aqui, de responsabilidade, talvez Mato Grosso do Sul hoje fosse um estado inadimplente. Hoje nós não somos. Se você olhar no ranking de gestão fiscal, eles colocam o Mato Grosso do Sul como um estado responsável, que tem uma gestão fiscal responsável e de resultado. Agora, nós precisamos buscar isso a nível de país e respeitar, democracia é respeitar o voto, que eu acho que não tem nada melhor. Tem gente que defende ditadura, nós temos que abolir isso.
É a democracia, com a liberdade. Muitas vezes, se a população entendesse que nós não tivéssemos um governo aprovado, a população muitas vezes já teria nos reprovado nas urnas. Isso não aconteceu. A população nos deu uma expressiva votação, mesmo governando o Estado num momento difícil. Por quê? Porque ela entendeu que nós fizemos um governo responsável, que deu resultado. Não fez tudo, mas fez aquilo que era possível num momento extremamente difícil do nosso país. Governador, o senhor encaminhou ao... Primeiro que já manifestou apoio, né, a Jair Bolsonaro, e o senhor encaminhou um documento a ele, a quem apoiará nessa reta final da disputa, onde o senhor solicita o fechamento das fronteiras de Mato Grosso do Sul com Paraguai e Bolívia, com o objetivo de combater a criminalidade. Como seria, no seu entendimento, esse fechamento? Olha, Carmen, primeiro o apoio natural, né? O PSL já estava na nossa coligação e desde a convenção eu já falava que nós tínhamos 2 candidatos. Então, um dos 2 foi para o segundo turno, foi o Jair Bolsonaro. É natural o apoio, essa militância aguerrida, nós vamos levar ela justamente para que a gente possa se sagrar vitorioso. Eu acredito muito numa proposta nova para o Brasil, mudanças estruturantes para o país. E segurança é fundamental. O Brasil está vivendo uma instabilidade na segurança pública. Não adianta combater o crime organizado e a droga no Morro do Rio de Janeiro. As drogas não são... O Brasil não é produtor de maconha e de cocaína. Isso vem dos outros países. Nós somos um corredor. E o corredor onde mais passa a droga é o corredor do Mato Grosso do Sul. Esse documento eu entreguei para Dilma, o documento eu entreguei para o Michel Temer e estou encaminhando o documento ao Jair Bolsonaro. É o mesmo documento? É o mesmo documento, é um trabalho integrado na fronteira, porque a fronteira está abandonada pelas forças federais. Não tem um policiamento de fronteira, não tem uma presença, Carmen. Se você for na Bolívia, se você for em Corumbá, se você for em Ponta Porã, se você for, nós temos 14 cidades que fazem fronteira com Bolívia e Paraguai, e muitas delas fronteira seca, que se atravessa a rua a pé, entra e sai a hora que quer. Precisa presença. O governo do estado não foge da responsabilidade. Nós vamos, diferente do que alguns candidatos falavam, o DOF fez um melhor resultado. As maiores apreensões foram 427 toneladas de drogas o ano passado, apreendidos pelo DOF e pela Polícia Rodoviária. Agora, se o governo federal olhar para as fronteiras com a responsabilidade, que ele tem responsabilidade, só que eles abandonaram as fronteiras, né? Eu disse para você, entreguei a Dilma, entreguei ao Temer e estou entregando ao Jair. O que a gente quer? Parceria. Um governo que se eleja dia 1º de janeiro e tome posse e fale, vamos olhar as fronteiras do Brasil. Não sou só para o Mato Grosso do Sul, não. Mas aqui é importante, porque aqui é o corredor onde mais entra drogas e armas no Brasil. Nós precisamos desse apoio. Se fizer a parceria com a inteligência, criar uma guarda de fronteira, colocar o exército, colocar mais contingentes, olha o trabalho fantástico que a Polícia Rodoviária e a Polícia Federal fazem. Eles fazem um bom trabalho, mas estão meio sucateados, sem contingente. Se aumentar o contingente dessas polícias, Carmen, nós vamos ter o quê? Mais presença. É a prevenção. Prevenção, é coibir. Não adianta ir lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, lá, ó. O Rio de Janeiro passou por uma Olimpíada e uma Copa do Mundo. Foi o estado que teve o maior investimento em segurança pública do país. Dinheiro federal que foi para o Rio. E o que aconteceu? O caos. Aumentou a criminalidade. Então, não resolveu o problema, nem com a intervenção. O que nós precisamos? Vamos cuidar aqui das fronteiras. E eu acho que o Bolsonaro ele tem um olhar para o lado da segurança pública. Ele tem falado disso, de combater o crime organizado, de combater o tráfico, né? Então, acho que isso... Por isso a entrega do documento, e eu espero que a gente tenha essa resposta do futuro presidente que assumir em 1º de janeiro. Para você que ligou o rádio agora, nós estamos conversando com o governador Reinaldo Azambuja, conversando aqui conosco como candidato à reeleição ao governo do estado de Mato Grosso do Sul. Nós temos aqui 1.478.642 eleitores, uma abstenção nesse primeiro turno de 21,22%, 398.281. Brancos 68.004% e 7,88% de nulos, alcançando 116 mil. Nesse segundo turno, onde só teremos aí votos para o governo e para a presidência da República, será que nós vamos conseguir diminuir esse número de abstenção e, claro, aí também trazer esse eleitor para a campanha?
Olha, Marquinhos, a tendência do segundo turno geralmente é aumentar, né? Foi assim nas últimas eleições, aumenta um pouco a abstenção. Nós tivemos muitos problemas na votação, se acompanhou a nível de Brasil, das urnas, da questão da biometria, filas quilométricas, né? Isso atrapalha um pouco o humor do eleitor. Agora, a tendência, eu acho que é manter esses níveis ou até aumentar. Isso tem sido normal até nas eleições. Até previa-se uma abstenção maior no começo, não sei se você lembra. Era prevista uma abstenção acima de 30%. Verdade, sempre foi falado isso. Até porque teve algumas eleições do Tocantins e do Amazonas que a abstenção chegou a 50%, abstenção branco e nulo. Então, eu acho que aqui está dentro da proporcionalidade, a gente vai buscar conscientizar o eleitor da importância de se manifestar, ou para A ou para B, mas é importante ele votar, né? Tanto a nível nacional como a nível estadual. Governador, o que o senhor apontaria como a principal diferença do seu projeto, que o senhor está defendendo a reeleição, e do seu adversário, já que o 2 turnos permite, e o senhor mesmo tem falado, agora o mano a mano, olho no olho, os debates vão permitir. O que o senhor diria para quem está acompanhando a gente hoje? Provavelmente o outro candidato vai estar durante a semana aqui também, mas o que o senhor apontaria? Qual que é o principal marca, a diferença do que o senhor tem, o projeto que o senhor representa em relação ao seu adversário? A única fala que eu vejo no adversário, ele fala só a questão da corrupção. Como se corrupção não fosse uma obrigação de qualquer governo, Benhur. Combater corrupção é obrigação de qualquer governo. O que nós não podemos é condenar ninguém só pela denúncia. Ele também é denunciado pelo primo dele. Existe uma primeira delação familiar, que é do Gideão Oliveira, que é primo do Odilon, que denunciou ele. Existe uma investigação no Ministério Público contra um ato, uma conduta dele na vara federal, que sumiu de um cofre que era da sala 11 milhões. Vamos acusar, vamos condenar ele? Não. Espera o processo correr, como aconteceu comigo. Você acompanhou, eu tive uma denúncia do pessoal do Curtume e que agora o Ministério Público Federal pediu arquivamento. Quer dizer, o Ministério Público Federal falou, arquiva isso, porque não tem prova nenhuma contra o governador. Agora, o que eu não vejo ali e não vi no primeiro turno? Proposta. Eu não vejo um conhecimento do Estado. Fala algumas inverdades. A regionalização da saúde não existe. Não é verdade, ela existe. Existe uma teia de hospitais funcionando, existe uma organização, existe hospitais sendo construídos. A caravana da saúde, ele diz que vai acabar. É um erro acabar com a caravana, porque ainda tem pessoas na fila, Benhur. Nós realizamos 67 mil cirurgias, mas não deu para fazer todas ainda. E eu quero continuar com a caravana para zerar a fila, porque essas pessoas são pessoas sofridas. E agora, gestão se faz com responsabilidade. Ele fala, eu não vou governar com os políticos, mas precisa da Assembleia, precisa da Câmara Federal, porque vai ter que aprovar projetos importantes, né? E não tem uma maioria legislativa. Então não adianta dizer bons e maus políticos existem. Os maus que fazem delito, que é corrupto, paga pelo seu preço. Agora, não pode condenar todo mundo. Eu me orgulho da minha vida pública. Eu tenho 21 anos de vida pública, eu nunca tive um processo, eu não tenho nenhuma condenação. Então eu posso dizer que eu sou ficha limpa de verdade. Agora, quando muitas vezes um delator fala de você, como falou de mim e falou dele, já é sentença? Você é advogado. Isso é sentença? Não é. Dá direito a pessoa se defender. Eu me defendi naquele caso do Curtume e o Ministério Público Federal diz que o governador é inocente, que pediu para arquivar o processo. E eu não tenho dúvida que vai arquivar o outro também, que é do JBS, que eu já expliquei essa situação. Não tenho nada a esconder nessa relação, porque nós enquadramos esse pessoal pagar imposto para o Mato Grosso do Sul, eles são réu confessos do que eles cometeram aqui, eles assumiram a dívida e estão pagando não para o governador, mas para a população do Estado. Agora, tem que ter proposta, tem que falar para o Estado como que vai administrar. Milagre não vai acontecer, nós já temos exemplos de quem propôs milagre e teve alguns estados, Benhur, que sucumbiram. Você tem exemplo ao lado nosso aqui, né? Vamos falar daqueles que vinha como salvador da pátria e não deu conta de administrar, porque não é fácil fazer gestão pública. Então, eu acho que a diferença é essa. Nós temos um governo que é responsável, que foi aprovado agora no primeiro turno pela maioria da população, pela responsabilidade. Não é pela popularidade do governador, não é. O governador tomou medidas impopulares, Benhur, mas necessárias para não deixar o Estado quebrar.
Então acho que esse é o caminho. Vamos debater proposta. Eu vou para a linha de propostas que eu fiz no primeiro turno. Se você olhar meus programas, eu nunca ataquei nenhum candidato, nenhum. E vou manter isso agora. Se eu for atacado, lógico que eu vou me defender. Se ele quiser discutir corrupção, não é que ele vem falando só isso, eu vou discutir corrupção na vara federal que ele administrava. E que o primo dele, que foi nomeado 20 anos por ele, delatou ele. Tem uma escritura pública registrado em cartório que ele conta, fala que ele vendia sentença, que ele negociava com traficantes, que ele sumiu com o dinheiro da vara. Isso é verdade? Não sei. Vamos dar direito dele se defender agora. Não vem querer me acusar também, porque aí também nós vamos zerar o jogo. Eu vou me defender como eu estou me defendendo. Entrego todo dia documento da minha defesa. Uma já foi arquivada pelo próprio Ministério Público Federal e a outra, não tenho dúvida, será arquivada, porque nós não temos nada a esconder nesse assunto do JBS. Nós fizemos o que tinha que ser feito. Eles não pagavam impostos para Mato Grosso do Sul e hoje eles estão pagando impostos para Mato Grosso do Sul. Candidato Reinaldo Azambuja, o apoio, claro que é importante, mas sempre essa discussão é diretamente com a direção do partido PSDB. Nós tivemos no primeiro turno o seu partido PSDB, o PDT, os dois agora no segundo turno, mas o MDB, PV, PT e PSOL. Desses 4, o senhor acredita que pelo menos 2 estarão com o senhor nesse segundo turno? E claro que a gente fala, olha, rejeitar apoio, dispensar apoio, alguns dispensam. Outros dizem o seguinte, olha, qualquer apoio é bem-vindo. Se os 4 partidos falarem, vamos caminhar com o PSDB, é possível? Olha, um já se manifestou, né? O próprio PSOL já se manifestou que vai ficar neutro, né? Eu vi essa declaração. Então nós temos aí os outros que ainda não se manifestaram. Eu acho que nós temos que aguardar. O que nós temos que buscar? Eu não renego a política, sabe? Tem pessoa que fala... Você faz política com os políticos. E política ela é uma missão nobre quando ela é exercida com responsabilidade, com decência, com transparência. Nós vamos precisar dos deputados eleitos na Assembleia Legislativa, de todos os partidos. Buscar coerência para administrar. Não adianta, a nível nacional, nós vamos ter que ter uma articulação com a Presidência da República para fazer segurança de fronteira. Brasília está muito cara, tem que vir mais dinheiro para os estados. Você vê, nós investimos nas 79 cidades. 5 bilhões e 500 milhões em 3 anos e 10 meses. Saneamento, habitação, infraestrutura em todas as cidades. Só veio 150 milhões do governo federal. É muito pouco, né, Marquinhos? Sim. É muito pouco. Nós queremos mais para Mato Grosso do Sul. Agora, eu não vou renegar a política. Eu vou buscar o apoio desses partidos. É importante, mas vou buscar o apoio da população. Aqueles que não votaram em nós, que votaram nas outras candidaturas, o eleitor... ele vai ter que se manifestar. Eu quero o apoio desse eleitor para um projeto responsável. Eu acho que eu não vou negar a política, a pessoa não quer o apoio. Não, nós queremos o apoio da população, desses partidos, porque democracia, Benhur e Marquinhos e Carmen, é isso. Você tem que conviver com o parlamento. O próximo presidente, e eu espero que o Bolsonaro ganhe a eleição, ele vai ter que montar uma maioria no Congresso para mudar, para implementar o plano de governo dele, senão ele não vai conseguir implementar. Ele quer diminuir ministério. Ele consegue fazer isso pela vontade dele? Não. Tem que passar pelo Congresso. Ele quer discutir segurança pública. O projeto dele de segurança pública, a economia, ele quer vender as empresas estatais que dão prejuízo para o Brasil. Isso é saudável. Tudo passa pelo Congresso? Tudo passa pelo Congresso. Então não vai ter milagre. Então aqui eu vou buscar o apoio. Agora, os partidos que vão decidir. Agora, muitas vezes o partido tem uma neutralidade que pode acontecer, mas ele pode ter as lideranças, os prefeitos, aquelas... E os votos, né? Eles são livres do cidadão. E o cidadão e a cidadã vão escolher isso livremente. A gente respeita muito isso que é a democracia. Governador, o senhor está no cargo, então obviamente tem que responder pelo cargo, né? E o senhor tem que sempre contextualizar como o senhor assumiu o Mato Grosso do Sul. Vamos imaginar se o senhor consegue se reeleger. Como é que o senhor imagina daqui 4 anos? O que vai ser as marcas do seu governo? O que dá para fazer nos próximos 4 anos, num outro contexto, de uma retomada da economia, se o pior, a gente está torcendo da crise já tiver passado, como é que o senhor imagina fechar seu ciclo daqui 4 anos, governador? Olha, bem, se nós tivermos essa oportunidade, quem vai decidir isso é a população do Mato Grosso do Sul. Primeiro, eu não tenho dúvida que com mais 4 anos nós vamos ter os 11 polos regionais de atendimento de saúde, todos eles funcionando.
Porque nós estamos com hospitais em construção, nós estamos com dinheiro na Santa Casa de Corumbá, nós estamos com o hospital em Dourados, construção, nós estamos terminando Três Lagoas. Então, essa teia de regionalização, nós estamos entregando o Hospital do Câncer em Campo Grande, nós vamos ter o anexo Hospital Regional aqui, o Hospital do Trauma já está funcionando, que era uma obra de 21 anos que ninguém deu bola. E nós terminamos, equipamos e está funcionando. Então, saúde vai estar bem melhor, porque vai ter uma regionalização funcionando e a caravana, se eu for eleito, vai continuar para zerar a fila. E essa fila vai zerar. Ontem eu recebi uma mensagem de um cidadão de Dourados perguntando se eu ia levar a caravana da saúde para as aldeias de Dourados. Vai, é a próxima etapa, só não foi pela questão do período eleitoral. Educação, Benhur. Hoje nós já temos 54 escolas integral. E qual que é o projeto que está no plano de governo? Ampliar ao máximo. Só que para ampliar uma escola integral, você tem que respeitar. A comunidade escolar tem que querer. Diretores, professores, administrativos e a população daquela localidade. Então nós não vamos fazer isso na marra. Se a população quiser, nós estamos dispostos a levar as escolas integral para todos os 79 municípios do estado. Isso vai melhorar o aprendizado do aluno. E desenvolvimento, Benhur. Já começou, olha o sinal positivo no Mato Grosso do Sul. Nós somos segundo em geração de emprego. Nós temos chance de ser o primeiro do Brasil. O mês de agosto foi o melhor desempenho em geração de emprego da história dos últimos 5 anos. É aonde mais cresceu a renda do trabalhador, foi Mato Grosso do Sul. Você acompanhou o jornal Folha de São Paulo. 22 estados caiu a renda do trabalhador, só 5 cresceram. O que mais cresceu foi Mato Grosso do Sul. Então, isso não tem milagre. Se eu tiver oportunidade de mais 4 anos, eu vou trabalhar com a mesma responsabilidade, só que num ambiente muito melhor. Eu não tenho dúvida, a crise está ficando para trás. Você viu ontem, dólar caiu, bolsa subiu, existe uma projeção, uma perspectiva positiva com a possível vitória do Bolsonaro na questão da economia, porque ele está ligado, ele não entende tudo de economia, mas você não precisa entender de tudo, você monta uma equipe para te assessorar e para te ajudar. Ele é um candidato considerado pró-mercado. Pró-mercado, que é para fazer as medidas que o Brasil precisa. Brasília está cara para nós. Empresa estatal deficitária, 28 ministérios, cabide de emprego, Benhur. Você já passou por lá. Se não diminuir, Brasília não sobra para ajudar os estados. E nós precisamos trazer dinheiro. Eu falei o número, é estarrecedor. De 5 bilhões e 500 milhões de investimento em vamos dizer, 3 anos e 10 meses, só 150 milhões do governo federal, Carmen. É pouco. É pouco para Mato Grosso do Sul, é migalha. Então eu vou buscar mais para a gente trazer. E eu não tenho dúvida, nós vamos consolidar, como você falou, se a população entender, um período com responsabilidade, porque não tem utopia. O grande risco que a gente corre nas eleições é a população às vezes acreditar num projeto que vende um milagre, e esse milagre não vai acontecer. Até porque a gente vem administrando nos piores momentos da história do Brasil com muita responsabilidade. E hoje Mato Grosso do Sul é um dos melhores indicadores em todos os níveis de desenvolvimento do nosso país. Quero agradecer a presença do governador Reinaldo Azambuja, que conversou conosco como candidato à reeleição no governo do estado de Mato Grosso do Sul. Mais uma vez agradeço a presença. E agora não poderia deixar de perguntar, eu acho que agora o governo de Mato Grosso do Sul, nós sempre falamos aí em buscar as obras aí, né? Terminar as obras, parece-me que agora vai melhorar a situação com relação ao Aquário do Pantanal. Juridicamente já está resolvido. Nós tivemos, você acompanhou, acho que agora parece pelo menos nos dá uma luz para ter segurança jurídica. Eu fui sempre contra o aquário, usar dinheiro público em aquário. Isso é minha posição desde 2014, quem se lembra da campanha eleitoral. Mas como eu também acho que não pode ficar a obra inacabada, e nós fizemos um programa que acabou 211 obras que estavam inacabadas, e 3 os presídios nós vamos entregar agora, só vai ficar o aquário. Com a decisão jurídica a gente tem uma luz de segurança, Marquinhos, para terminar. Então, sempre foi meu compromisso acabar obras inacabadas, tanto que nós acabamos 211. O Hospital do Trauma era uma obra inacabada, o Hospital do Câncer era obra inacabada, a UEMS, saída para Rochedo, obra inacabada, as estradas lá em Bonita, a estrada do Curé, que liga ali ao Rio da Prata, ao Buraco das Araras, 17 anos que começou,
Nós entregamos a estrada que liga a gruta do Lago Azul, bonito, estamos terminando ali. Então, eu sou contra deixar a obra agora. Eu sou contra também, e falei, sempre me posicionei, gastar dinheiro com aquário. Já que o governo anterior, o André, resolveu gastar no aquário, eu entendo que tem que terminar. Eu precisava disso que foi decidido. Segurança jurídica, e agora a gente tem uma luz aí para concluir. Muito obrigado ao candidato Reinaldo Azambuja. Um minuto aí para que o senhor possa conversar aí com a população, porque começa, claro, o segundo turno, né, governador? Olha, Marquinhos, agradecer você, Carme, Benhur, equipe, a capital, os ouvintes. Obrigado a Mato Grosso do Sul pelos mais de 576.993 votos. Isso para mim é muito significativo. É um exemplo da confiança no trabalho, porque eu acho que nós tomamos um governo pela responsabilidade do trabalho. Agradecer a equipe, aos funcionários públicos estaduais que foram heróis junto com o governo de vencer a crise trabalhando com responsabilidade, e agradecendo a população, pedir mais uma vez, como eu fiz aqui já na entrevista do primeiro turno, um voto de confiança. No dia agora 28, né, no domingo que nós teremos as eleições, nós teremos aí praticamente 20 dias, um voto no 45, para a gente continuar trabalhando com responsabilidade, mas um voto também no 17, né, do Jair Bolsonaro, para presidente da República, que esteve na nossa coligação, está na nossa coligação, e é importante esse momento para o país. Vamos junto, com 17 para presidente da República, com 45 para o governo do Estado, e quero pedir esse voto de confiança da população do Mato Grosso do Sul para mais 4 anos de responsabilidade e trabalho nesse estado maravilhoso, e desejar que Deus nos abençoe nessa caminhada. Um grande abraço a vocês. Conversamos com o governador Reinaldo Azambuja, candidato à reeleição.